A cena pós-créditos de Venom 2 Tempo de Carnificina tinha vazado semanas atrás, mas agora foi confirmada. Agora temos imagens. E eu queria conversar com você sobre as consequências disso, tanto para a Sony quanto para o Venom, quanto para o universo cinematográfico da Marvel. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre um vazamento da cena pós-créditos de Venom 2, porque havia rolado uma premiere lá em Londres e as pessoas que assistiram o filme lá puderam ver essa cena pós-créditos aí e o pessoal pirou. Infelizmente, né? Essas pessoas que assistiram o filme na premiere lá em Londres foram as únicas pessoas que tiveram 100% de surpresa nisso daí, porque agora o resto do mundo já sabe que isso vai acontecer. E isso tem tudo a ver com a grande expectativa que existe em torno de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa. É o filme que está prometendo ser uma espécie de Vingadores Ultimato do Homem-Aranha, porque afinal de contas, olha só as similaridades, né? Vingadores Ultimato continuou depois de um baita gancho que foi deixado no filme anterior, no Guerra Infinita. No caso, em Guerra Infinita, Thanos foi bem sucedido. E em Homem-Aranha, Longe de Casa, a cena pós-créditos mostrou um baita gancho também, que era a identidade do Peter sendo revelada. E agora, Homem-Aranha Sem Volta para Casa tem uma continuação, uma conclusão para esse baita gancho deixado no filme anterior. Olha só as similaridades. Só para não deixar dúvidas, eu vou deixar um pedacinho da cena vazada aí no vídeo, e o que acontece nessa cena pós-créditos é exatamente o que a gente comentou lá no vídeo anterior. O Ed Brock, ele tá escondido num quarto de hotel e o Venom simplesmente usa um poder bizarro que transporta ele para uma outra realidade, onde na televisão, em vez de estar aparecendo uma espécie de novela, está passando um jornal mostrando o Peter Parker ali, vestido de Homem-Aranha, né? Todo mundo já sabe a identidade dele. E o Venom reconhece o Peter Parker. Primeira coisa, isso indica que Venom vai aparecer em Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa? Quase certamente sim. E por que eu digo quase certamente sim? Porque o filme Sem Volta para Casa já vai ter um monte de participações especiais. Vai ter o Doutor Estranho, vai ter o Wong, né, que é o amigo do Doutor Estranho. Vai ter também outras versões de Homem-Aranha vindas do Aranhaverso. Porque eu sei, nós não tivemos uma confirmação oficial disso, mas, galera, as evidências estão aí na nossa cara. Estão aí na nossa cara. Inclusive, dizem pela internet aí que o próximo trailer vai mostrar, vai revelar as outras versões do Homem-Aranha aparecendo nesse filme. O que certamente vai quebrar a internet. Porque se apenas o rumor de que eles poderiam aparecer já deixou o mundo nesse hype gigantesco, para começo de conversa, um filme do Homem-Aranha já gera hype por si só. Rola rumor de que outras versões de Homem-Aranha vão aparecer, o hype aumenta. Se essas outras versões aparecem em um trailer, putz, acabou. Caiu a internet do mundo inteiro no dia que isso acontecer. E para justificar a reunião dos aranhas, vai haver reunião dos vilões, o Sexteto Sinistro. Ou seja, é muita coisa, muitos elementos para serem introduzidos nesse filme. Eu, sinceramente, não esperava que o Venom pudesse aparecer nele, mas agora com essa cena pós-créditos eu acho que é inegável. Tem poucas chances do Venom não aparecer em Homem-Aranha 3. Então, eu acho que a questão que a gente deve levantar aqui é: o Venom, em Sem Volta para Casa, ele vai ser um vilão ou ele vai ajudar os aranhas? Porque o Venom tem um histórico de, bom, ele inicialmente é um inimigo do Homem-Aranha. Então faria total sentido ele chegar e meio que se unir aos vilões, se unir ao Sexteto Sinistro de alguma forma. E talvez depois, pro final do filme, ele se junte aos aranhas e ajude os aranhas a vencerem os vilões. Ou então não. Ou então ele decide ir embora, é derrotado, sei lá, desiste. E aí fica só os Homens-Aranha para enfrentarem os vilões. O que faz sentido também. Acho que de qualquer forma tem como ficar bom. Tem como eles resolverem isso bem na história. O que você prefere? Uma batalha final com todas as versões de Homem-Aranha, mais o Venom, ou só as versões de Homem-Aranha? Aliás, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia, ficar informado do mundo de super-heróis e me dar uma força gigantesca. Muito obrigado, vamos continuar pro vídeo.
É porque assim, a história de um vilão que vira um traidor e acaba ajudando os heróis é uma história que já até foi contada nos filmes de super-herói, né? Vingadores Era de Ultron. Tínhamos lá a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, que ajudavam o Ultron, ou seja, eram vilões, mas começaram a ajudar os Vingadores e fizeram a diferença naquela batalha. Isso, inclusive, pode ter sido o crucial para fazer o Ultron ter sido derrotado naquela realidade, porque no episódio recente de What If, o Ultron venceu, eu expliquei na minha análise completa do episódio, né, onde eu tô desmontando o episódio, expliquei lá que o momento Nexus da realidade onde o Ultron foi bem sucedido pode ter sido exatamente a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio não terem lutado contra ele. Enfim, tá tudo explicado no outro vídeo lá. Vamos voltar a falar de Homem-Aranha. Outra coisa que também fica em aberto aqui é, beleza, o Venom reconheceu o Peter Parker. Como? Como é que ele conhece o Peter Parker? Será que ele demonstrou ter esse poder aí, né, de atravessar realidades? Será que ele conheceu o Peter Parker de uma realidade paralela aí, por isso reconheceu o Peter do Tom Holland? Se esse for o caso, o Venom, do filme Venom, ele conheceu algum Homem-Aranha já conhecido? Já conhecido dos cinemas, no caso, conhecido por nós, tipo, será que ele conheceu o Peter Parker do Andrew Garfield? Isso seria de explodir a cabeça. Imagina, o Venom dos filmes, ele na verdade veio originalmente, ou passou pelo menos, pelo universo do Homem-Aranha do Andrew Garfield em algum momento. E é assim que ele conhece o Peter Parker. O que é inegável, eu acho, é que agora a Sony Pictures é uma criança num parquinho, tá solta a criança. Porque assim, antes ela não podia fazer crossover entre Homem-Aranha e Venom porque a Marvel Studios tinha algumas regras estipuladas lá, né? O Homem-Aranha era compartilhado entre Marvel Studios e Sony, mas o Venom não. Agora, com a Marvel Studios apresentando o multiverso, essa barreira não precisa existir. Pode ficar estabelecido que a Sony Pictures tem lá um universo paralelo dela e a Marvel Studios está desenvolvendo o universo cinematográfico da Marvel a partir de outras realidades. E esse novo poder do Venom pode ser uma das chaves para isso. Porque imagina, se o Venom é capaz de sozinho atravessar de uma realidade para outra, ele pode buscar um Homem-Aranha num lugar, levar para o outro, buscar um personagem daqui, levar para colar. E mais, se o Venom tem essa capacidade, outros simbiontes também devem ter. Eventualmente a Sony vai apresentar outros simbiontes, como por exemplo o Toxina, e todos esses simbiontes podem causar uma bagunça no multiverso. Não tô dizendo que Venom ou qualquer simbionte pode aparecer em Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura, nada disso, não tô falando isso. Mas eu tô falando que a Sony Pictures pode criar a sua própria confusão multiversal agora se quiser. Aliás, o Venom deve aparecer no filme do Morbius também. O próprio diretor do Morbius, em um vídeo recente, eu falei sobre isso, mencionou que o Tom Hardy, que é o ator que interpreta o Ed Brock, estava lá para participar de uma filmagem. Então, opa, peraí. Com isso tudo em mente, o que eu acho que de fato vai acontecer é... esse filme, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, como eu já comentei, vai fazer muito dinheiro. Então não tem por que a Sony Pictures querer parar com um acordo de cooperação com a Marvel Studios, porque foi esse acordo que permitiu que ela faturasse tanto assim. Então o que eu acho que vai rolar é o acordo entre a Marvel Studios e a Sony Pictures. Vai continuar, nós vamos ter mais filmes do Homem-Aranha da Marvel Studios com a Sony Pictures, né? Continuar com o Homem-Aranha do Tom Holland, porém, paralelamente a isso, a Sony Pictures vai ficar introduzindo e desenvolvendo novas versões de Homem-Aranha, novas histórias, novos simbiontes, tudo isso numa espécie de Aranha-verso e Venom-verso. E vai ser muito bom isso, ver um Homem-Aranha dentro do UCM, do universo cinematográfico da Marvel, aqui do lado da Marvel Studio, e do outro lado temos o Aranha-verso sendo desenvolvido, sendo explorado, uma maravilha que só. É felicidade para os fãs. Em um vídeo recente que eu falei sobre a nova data do trailer de Homem-Aranha e várias outras coisas, vou deixar o link aqui embaixo porque aquele vídeo tá muito bom, muito mesmo. Eu até comentei que a Sony agora poderia explorar antigos projetos que ela tinha lá e que tinham vazado em hackeamentos que tinham acontecido na empresa. Vale demais assistir aquele outro vídeo, inclusive eu acho que vou deixar ele aqui do lado, é só clicar e assistir,
Muito obrigado pela sua companhia fenomenal até aqui. Olha só, amanhã eu vou assistir Venom, hein? Então se você estiver assistindo esse vídeo no dia que eu publiquei, fique sabendo que no dia seguinte, amanhã, eu vou trazer a minha análise, o que eu achei daquele filme. Será que vai ser da hora? Vamos ver, vamos ver.